Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui, continuando o nosso estudo das obras de André Luiz. Nós estamos concluindo o capítulo 11, eu acho que hoje a gente conclui. Então, vamos iniciar então nosso estudo de hoje com a leitura do Evangelho. Aí para nós, capítulo 4. Ninguém deve vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ler aqui o item 24, Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Então é uma pergunta: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, bem a dizer, limites nitidamente traçados. Tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito limitar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. É de se considerar também que, no estado errante, isso é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então fica aí para nós essa questão dos limites da encarnação para a gente refletir. Vamos passar agora para a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre. Primeiro, agradecer por mais essa oportunidade da noite de hoje, de estarmos aqui para estudar os seus ensinamentos através desses grandes benfeitores. Que Ele possa trazer a todos nós que ainda clamamos da sua luz, para que possamos nos fortalecer os nossos ideais cristãos, o entendimento, a compreensão, para que possamos, Senhor, de maneira mais uniforme, mais complexa e expansionista, no sentido de que não só a nós cabe o entendimento, mas que possamos, diante
das nossas limitações, levá-lo aos nossos semelhantes, para que com os mesmos esclarecimentos possamos somar, modificar a egrégora ou a aura do nosso planeta. Que a tua luz possa fortalecer a todos os irmãos que nesse instante todos passamos pela dificuldade da pandemia. Que a tua luz possa focar e esclarecer para que possamos fazer as nossas mudanças e escolhas no sentido do amor. E assim, Pai, agradecidos que somos, pedimos que eu possa estender o seu manto de luz, de paz, de amor sobre nosso planeta e todos nós, hoje, agora e sempre. Bom, então, continuando aqui o nosso estudo, nós havíamos falado aqui, comentado na última quarta-feira, o que o André Luiz comentou sobre a ciência, né? E o que o André Luiz chamou de a nova sexologia no plano espiritual, né? Que muito diferente do que no plano material. Então nós vamos destacar aqui hoje algumas perguntas que o André, juntamente com seu grupo, faz ao instrutor. Então começamos aqui narrando aqui o que ele fala, que o inquérito educativo continuava proveitoso, quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Venerável instrutor, disse esse irmão, referente nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados em número considerável esposaram os princípios freudianos com bases de investigação nos distúrbios da alma. Então a gente vê aqui que, continuando a exposição sobre a ciência, né, esse irmão no plano espiritual questiona os princípios freudianos, em que a ciência se embasou, né, e daí apareceram vários seguidores, adeptos, e em que se embasaram várias situações de análise, de consultas, de tratamentos, e este irmão questiona. Aí vamos continuar mais um pouquinho vendo o que ele fala. Para o grande médico austríaco, Freud, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Quer dizer, no desequilíbrio, no sexo utilizado de forma desregrada, causando esse desequilíbrio. Então ele chama de sexo desviado a todo o excesso diante dessa ação da sua sexualidade. Alguns discípulos dele, porém, modificam-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes apuseram ainda a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância. Isso são afirmações desses pesquisadores contemporâneos de Freud. Um deles, Jung, e continua aqui. E o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Isso faltou a conclusão, né?
Outros expoentes da cultura intelectual asseveram, a seu turno, que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. Como essa afirmação desse irmão aqui ao nosso instrutor, a gente pode, de acordo com as informações, com os conhecimentos em que a própria ciência hoje nos traz, que tem uma certa verdade em tudo, mas que nem tudo isso é decorrente, é consequência do desequilíbrio das nossas sexualidades. Tem fatores, né, que são decorrentes de outras situações, a qual nós já sabemos, porque a causa que se encontra desses desequilíbrios é o espírito, né? Então, por isso essas afirmações, essas correntes, todas elas afirmando de uma certa base grande verdades e informações. Quanto às interpretações dos sonhos, aquela afirmação de primitivista de dominação, todos nós temos, né? Aquela capacidade de nos impormos por conhecimento ou esclarecimento ou alguma condição que nos proporcione uma elevação acima do pensamento reinando, né, nessas situações. Com relação aos sonhos, nós já sabemos que pouco tem a ver, né, com a realidade. A grande maioria, como nos explicam e nos ensinam os espíritos, são manifestações fisiológicas do nosso dia a dia. E às vezes, essas interpretações a que muitos querem dar sobre o sonho não se encontram base alguma nestas realidades. Então, já que os espíritos têm nos informado isso, né, que os sonhos nada mais são, na grande maioria, na generalidade, do que manifestações do nosso fisiologismo, no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, aquela sensação que vai, se nós tivermos um dia atribulado, bastante agitado, aquilo de uma certa forma influenciará nas nossas ações oníferas durante os nossos sonhos. Uma outra situação que nós devemos ressaltar, e que a espiritualidade também nos ensina, é que a egrégora ou a aura do nosso planeta influencia em muito a cada um de nós. Então, essas tendências determinantes de linhas de pensamentos, elas sofrem a influência maior ou menor diante do nosso nível de estacionamento, a que nós vamos nos ligar, né, ou nos afastar dessa somatória de energias e de sentimentos que forma essa egrégora ou a aura do nosso planeta. E isso tende a influenciar a cada um de nós, nos trazendo mais fortemente a uma corrente, né, quando nós alinhamos ou entendemos certas situações, ou contraditoriamente nos arrastando para o outro lado, se nós não temos ainda esse conhecimento. Então essa aura influencia em muito as nossas condições. Então, continuando aqui, o instrutor fala que ele já sabe aonde que a pergunta que o irmão espiritual quer fazer vai chegar. E ele já se adianta, então ele fala, afirmando, refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiado por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores, que até nós já nos adiantamos e citamos. Não personalizamos, mas são correntes
de pensamentos. Ele continua aqui. O notável cientista centralizou o ensino do impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto. Enquanto as duas correntes da psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito, aquilo que nós herdamos e trazemos, né, para a nossa personalidade. Enquanto que a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individual que eu me derrogo diante das minhas influências ou dos meus acertos sexuais, existe um impulso de vida superior que tortura o homem terrestre, mais aparentemente feliz. Então, é aquela teoria de que você tem que procurar somente a felicidade. Em tudo, ser feliz é o que importa. E essa ser feliz te dá aquela importância individual, né, de que você é melhor do que a maioria, ou em certas condições, porque você se acha feliz, né? E a gente sabe que a felicidade não é só individual. A felicidade como um todo, ela vai esbarrar em vários outros fatores, que é nós observarmos, será que eu posso ser feliz com inúmeros irmãos nossos passando fome, não tendo abrigo, com tantas dificuldades que eu não tenho? Então, essa felicidade, ela se amplia quando nós passamos a entender que a afetividade criadora a que cada um de nós somos portadores, herdeiros do nosso Pai, ela tem que se ampliar na base desses sentimentos. Como eu me sinto feliz vendo o meu irmão nessa situação? Então, isso se resume em que o instrutor vai nos colocar de que uma felicidade, ela não é particularizada no sentido das capacidades criadoras que nós somos dotados. E dentre elas, o sexo é uma delas. Então, basear que o sexo é fator de desequilíbrio psíquico e mental, e somente ele, foi o que Freud fez, né? A gente sabe que existem outros fatores. As outras duas correntes, uma apoiada na herança congênita que cada um de nós vamos manifestar decorrente das nossas descendência e ascendência, também nos dando importância, fatores mais relevantes, que nos leva a essa aparente felicidade, também é fator não só, né, que nos conduzirá a esse entendimento de felicidade. E a importância individual que nós devemos ter, cada um de nós, não somos melhores ou piores do que ninguém. Toda a comparação, ela deve existir em fatores e atos distintos, mas na totalidade eu posso ser muito menos, vamos dizer, no sentido que nós estamos dando um exemplo aqui, inferior, do que um indivíduo que num único fator se apresenta melhor do que eu. Então são situações em que nós vamos, no decorrer das nossas provas, das nossas experimentações na materialidade, vamos melhorando dia a dia. Então um determinado fator eu me torno mais expoente, melhor, mais racional e produtivo do que o outro irmão que naquela situação, naquele momento, se encontra um pouquinho menos, vamos dizer assim, atuante e menos cobrado diante das situações das nossas vidas. É isso que nós devemos entender, porque são condições, são fatores
que determinam situações momentâneas. Nada é para sempre, né? E nunca é estático. Num determinado instante de tempo, eu posso me apresentar mais apto do que outro irmão. Mas no instante seguinte, ele pode me superar em outros fatores. Essas situações é que nos deve permanecer sempre à mente dessa nossa importância, de que as faculdades procriadoras a que nós somos dotados, dentre elas, o sexo é apenas uma. Então, olha o que os dois irmãos aqui espirituais nos dá como exemplo para esclarecer melhor, né, esse diálogo que nós estamos tendo. Ele diz aqui, ó, todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência. E todos somos depositários de faculdades procriadoras. Olha o exemplo. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batráquio sempre sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera, ouvida a índole selvagínea, ao lamber com ternura um filho recém-nato. Então, veja como essas capacidades criadoras se manifestam nos animais, nos vegetais, e isso tem que ser observado, que vai ser manifestado em nós, não só a nossa sexualidade, como todos, né, inclusive o nosso grande psicanalista, né, e psicólogo Freud afirmou, né, com grande razão, né, que a gente vê aqui que os espíritos até comentam isso, mas não é só dessa forma. O que lhe falta, a base para tudo isso, é o entendimento do reencarnacionismo. A base para ele é nessa situação, em que nós vemos, né, a obra do nosso Pai, do nosso Criador, que nos traz e nos dota desse protagonismo que às vezes a maioria deles não conhece, não se preocupa por não conhecer as leis reencarnacionistas. E isso é o que os espíritos aqui com André Luiz nos traz, né, afirmando que essa base para tudo isso seria o conhecimento dessas leis espirituais. Bom, então vamos ler mais um pouquinho aqui. E mais da metade, olha aquilo que ele afirma, e mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta terrestre, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, quer dizer, mais da metade dos indivíduos encarnados na crosta planetária, possui as suas ações instintivas ligadas para o sexo da matéria, da qual se derivam naturalmente as mais vastas e frequentes distúrbios nervosos. Isso é inegável. É uma situação em que, através das nossas drenagens, das nossas reencarnações, isso vai se equalizando, se harmonizando e tendendo a melhorar, a progredir, né?
constitui eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Quer dizer, então, nessa hierarquia em que o nosso planeta se encontra, esses mais da metade dos irmãos, informação dos nossos irmãos aqui de estudos, mais da metade se concentra ainda nas faixas instintivas do sexo. Então, vão ter que responder, né, por grandes drenagens que vão frequentemente drenar nesses distúrbios nervosos. Então, são ainda, às vezes, até definido aqui pelos irmãos, como os nossos irmãos na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Então é aqueles que ainda, né, sempre sendo com vista na felicidade e na busca somente do individualismo, que seja feliz somente ele é feliz e ele tem a obrigação de ser feliz, e ele busca no sexo a base dessa felicidade. Então são irmãos que ainda, diante dessas sensações, vão responder por grandes drenagens e por muita dor e sofrimento. E veja bem, se é mais da metade, vamos analisar o que nós colocamos aqui um pouco antes, o que a gente chama de egrégora ou aura do nosso planeta. Imagina metade da nossa população com esses instintos voltados somente para o sexo. Esses movimentos, essas ideias que tomam forma, que vão se formar, né, como a nossa aura e a nossa egrégora, fixam ali. Então, muitos irmãos que ainda, assenhorando a um processo de ascensão, de melhoria nesse processo, sofrem a influência dessas energias pesadas e a dificuldade será maior. Aqueles irmãos que já, em que são raros, nós vamos ver aqui, ó, que os irmãos falam que ainda são muito poucos aqueles que já conquistaram a razão acima do instinto. E é essa a outra metade, vamos dizer assim, que ainda se encontra naquela ascensão, retorno, influência, baixo padrão, melhora, quer dizer, não se fixam ainda com aquela conquista de entendimento e de ação diante dessas energias. Então ele fala aqui que, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidências e realces, ainda que atidas a trabalho proveitoso e as paixões nobres, muitas vezes. Olha que situação. Então são irmãos que ainda estão querendo sair, mas ainda sofrem forte influência das correntes de pensamentos sobre o influxo dessa aura, dessa egrégora pesada que está sobre todos nós, no item que nós estamos estudando, que é o sexo. Então, irmãos já completando essas drenagens, que se tentam, né, se projetam com certo entendimento já de conquista pela razão, ainda são fortemente pressionados por essas correntes, por esses pensamentos ou por essas energias que compõem a maioria do nosso planeta. Então eles ainda às vezes vêm de relações muito boas, paixões nobres, mas ainda são naquela situação de estar tateando, ora sim, ora não, né? Mas vão se fortalecer e passar a se expressarem acima dessa média. Então olha aqui o que ele fala. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser,
e depois de obter os títulos que lhes conferem seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar na região sublime da superconsciência. Então ainda são muito raros homens e mulheres, citação dos nossos instrutores espirituais, que permanecem nessas zonas e que, ligados a regiões mais sublimes, né, da nossa mente, do nosso pensamento, na superconsciência, que é o quê? É aquela que nos liga diretamente ao nosso Criador. Isso, análise feita diante da nossa realidade de hoje, né? Ao passo que, à medida em que nós vamos nos esclarecendo, e nesse esclarecimento, tomando as nossas atitudes, os nossos atos, com relação a essas drenagens, a selecionar melhor o nosso padrão mental, nós vamos, né, nos libertando dessas energias e passando a atuar mais livremente da nossa conquista da razão e do nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então a gente vê o quanto que nós ainda temos para drenar, para entender este processo todo, que não vai acontecer, né, como os próprios espíritos nos disseram anteriormente, de uma hora para outra. Nós vamos ter que, passo a passo, drenar essas energias e buscar esses entendimentos a que o nosso André hoje nos traz aqui. Então, vamos concluindo aqui os nossos estudos sobre o sexo, e que, afirmando mais uma vez, que nós os fizemos de maneira muito simples, de acordo com o nosso entendimento. Ela tem uma complexidade maior, né? E que no momento nós ainda não temos a capacidade total para que possamos assimilá-la e passar, né, aos irmãos. Mas como processo de reflexão, de entendimento, que esse processo é muito complicado e doloroso, sem o entendimento, nós já devemos ser alertados como um todos para essas situações. Então, ó, só finalizando aqui com a afirmativa que o instrutor nos dá. De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre faculdades procriadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar, na organização, conservação e extensão do universo. Então veja como ele nos coloca e nos dota dessa capacidade de sermos protagonista da sua obra, que está incompleta, né, inacabada, designando a cada um de nós a nossa parceria nessa conclusão. A que cada um de nós, com entendimento e compreensão, possamos estar presente, né, ativamente na sua obra. Então, meus irmãos, fica aí mais essa reflexão, né, que a gente traz aqui para todos nós, voltando a informar que não é o suprassumo, né, de que a espiritualidade nos traz. Nós apresentamos aqui com a nossa limitada condição e capacidade, mas com muita vontade de que essa informação pudesse chegar de alguma forma, como despertar, como processo de reflexão mesmo a cada um dos irmãos que estiveram conosco nesse estudo simbólico, né, singelo, da grande obra desse irmão
que é o capítulo 11 que nós estamos concluindo sobre o sexo. Então, espero que possamos refletir e buscar entendimentos para que possamos nos fortalecer nas nossas ações cotidianas, diante da família, de pais, de irmãos, de cidadãos, né? Como devemos nos comportar inicialmente. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Rogando ao nosso Pai e agradecidos pela oportunidade, queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, trazer a Tua luz e as Tuas energias sobre todos nós e que as nossas condições possam ser despertadas pouco a pouco sobre a influência do Teu amor, da Tua luz, dos Teus ensinamentos, através desses grandes mentores, desses grandes amigos espirituais, que nos traz nos dias de hoje a nossa ainda humilde compreensão, mas que possa nos fortalecer na busca dos nossos ideais, sempre voltados ao entendimento e à compreensão da vida, Pai. Que assim seja e que as Tuas luzes possam ser projetadas sobre todos nós e a toda a humanidade do nosso planeta, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, então, meus irmãos. Até a próxima.